Lindo que Deus está fazendo. Lucas capítulo 5, a partir do verso 1. Novo Testamento, Mateus, Marcos e Lucas. Glória a Deus. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque é tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago, João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. Aleluia. Os pescadores que estavam com os seus barcos, agora nesse momento, eles estão com os barcos encostados na praia e estão lavando as suas redes. Agora, nesse momento, depois de uma noite sem pesca, aqueles que passaram a noite tentando fazer o que melhor sabiam, encostam os seus barcos na praia. E ao encostar os seus barcos na praia, eles descem deles para lavarem as suas redes. Mas Jesus decide entrar em um desses barcos. Jesus decide entrar em um desses barcos que agora não está tripulado. O tema da mensagem é esse: quando Jesus está no barco. Porque eu creio que quando Jesus está no barco, as coisas mudam. Quando Jesus está no barco, indiferente de como foi a noite de ontem, hoje é um novo dia. Indiferente do resultado de ontem, se Jesus está no barco, hoje é uma nova história. A pergunta que nós precisamos fazer para cada um de nós mesmos nos perguntar é: será que Jesus pode entrar no seu barco? Será que Jesus tem livre acesso ao seu barco? Ao barco da sua vida, ao barco do seu coração, ao barco do seu casamento, ao barco da sua família, ao barco da sua vida profissional? Será que Jesus tem esse livre acesso? O texto que nós lemos está dizendo que os pescadores estão lavando redes. E se eles estão lavando as redes, o barco está desocupado. Porque eles estão lavando as redes agora, estão do lado de fora, e o barco está desocupado do lado de dentro. É quando Pedro sai que Jesus entra. É no momento que Pedro sai que Jesus pode entrar no barco. Pedro desce do barco por conta do fracasso da noite anterior, mas Jesus entra porque Ele tem um milagre para realizar. Jesus entra porque Ele tem um propósito a cumprir. Você crê nisso? Você pode dar um amém, dizer aleluia aí? Jesus entra porque Ele tem um milagre para realizar ali naquele dia. Então o verso 3 diz: entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu que ele se afastasse um pouco da
praia. Então entenda isso: se Pedro não sai, Jesus não entra. Se Pedro não desce, Jesus não sobe. Aleluia. É necessário que Pedro desça para que Jesus possa subir. É necessário que Pedro saia para que Jesus possa entrar. Jesus entrou no barco e agora Jesus está no comando. E se é Jesus que dirige, querido, se é Jesus que está no controle, se é Jesus que está no comando do barco da tua vida, do teu coração, da tua existência, deixa eu te dizer, se prepara, porque vem grande pesca por aí. Se prepara, porque se Ele de fato está no controle, no comando, algo vai acontecer. Por quê? Porque enquanto Pedro, por que o Pedro tem que sair do comando? Porque enquanto Pedro está comandando o barco, tudo que ele consegue fazer é encalhar o barco na areia. Às vezes a gente parece eu falei de manhã, né? Não tem só Pedro, tá? Tem as pedras também. Tem Pedros e pedras. Quantos Pedros que só sabem encalhar aquilo que Jesus coloca na sua mão, aquilo que Deus lhe dá, que só consegue levar e fazer com que fique encalhado. Enquanto está nas mãos de Pedro, o barco está encalhado. O barco está na praia, não está sendo utilizado, não está cumprindo o propósito. Irmão, aonde é lugar de barco? Fala, na água. O lugar do barco é na água. A areia não é lugar de barco. Encalhado não é lugar de barco. Mas o Pedro deixou o barco lá. O Pedro fez com que o barco ficasse encalhado devido a uma frustração da noite anterior. Pedro, guiando o barco, trouxe ele para a areia, trouxe ele para o raso. Por isso que quando Jesus entra, a primeira coisa que ele faz é dar uma direção, é dizer, olha, esse barco não está no lugar certo, esse barco não está da forma certa, esse barco não está onde deveria estar. A parte B do verso 3 diz, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então Pedro guiando, traz o barco para o raso. Pedro guiando, faz com que o barco encalhe. Jesus, quando entra, a ordem é simples. Jesus, quando entra dentro do barco, a ordem que ele dá é simples: se afaste da margem, se afaste da praia, se afaste de tudo aquilo que faz você encalhar. Está me chamando de encalhado, pastor? Não. Se afaste de tudo aquilo que faz com que o propósito de Deus pare. Se afaste de tudo aquilo que faz com que aquilo que Deus colocou nas tuas mãos para fluir esteja encalhado. Jesus, quando entra, a primeira ordem é essa: sai do raso, sai da superficialidade. E eu creio que Deus não fala à toa, amém? Deus sabe o que fala. Deus está dizendo para nós hoje, é tempo de sair do raso, é tempo de sair da superficialidade. Existe um nível a mais. Saia daquilo que te deixa encalhado. Então entenda, Pedro sai para que Jesus entre, Pedro desce para que Jesus suba. E se Jesus subiu, agora não dá para mais ficar no raso. Tem gente que fala, Jesus está no meu barco, mas está sempre ali no raso, sempre encalhado. Como assim? Não, se Jesus está, Ele não vai te deixar ficar na superficialidade, Ele não vai te deixar ficar no raso, não. É tão lindo Jesus como fala, a Bíblia diz, e pediu-lhe que se afastasse da praia. Está pedindo a Pedro, Pedro, te afasta daquilo que impede que o propósito se cumpra. Pedro, tem alguém pegando isso, irmão? Tem propósito de Deus para a tua vida, tem propósito de Deus para a tua família, tem propósito de Deus para a tua casa, mas você tem se aproximado daquilo que te tem feito te encalhar, daquilo que tem feito separar o propósito, daquilo que não tem contribuído para que você flua, e ainda muitas vezes faz você ficar parado. Se afaste da superficialidade, se afaste do raso, se afaste daquilo que te impede de viver coisas maiores. Então Jesus, Ele não fica no raso, Jesus não fica fora do propósito, não.
não tem como, não, estou com Jesus e não estou, não, Jesus vai chamar amigão, não dá para ficar assim, tem propósito, esse barco tem um propósito, e o propósito desse barco é estar dentro da água, o propósito desse barco é estar navegando, o propósito desse barco não é enfeitar praia, não é enfeitar quadro de parede, o propósito desse barco é levar uma tripulação a águas mais profundas, a níveis mais profundos, a águas mais densas. Então Jesus entra, e agora não vai ficar no raso, não vai ficar fora do propósito, vai provar de milagres. E aí na continuação do verso 3, a Bíblia diz que então Jesus se senta no barco e começa a ensinar. Jesus entra porque o barco está vazio, Pedro saiu, glória a Deus, Pedro saiu, Jesus pode entrar. Pedro deixou de ser o comandante, e agora é Jesus. Pedro sai, Jesus entra, Pedro desce, Jesus sobe. Quando Jesus está no controle, ele pede: gente, vamos sair da superficialidade, vamos sair do raso, vamos sair de perto da praia. E aí então ele assenta e do barco ele começa a ensinar as pessoas. Quem crê que vai acontecer milagre? Tem alguém de fé? Quem crê que vai acontecer? Quem crê que vai acontecer grande pesca, que vai acontecer milagre? Aleluia, vai sim, mas deixa eu te dizer, vai acontecer milagre, mas não antes de ter palavra. Vai acontecer milagre, mas não antes de ter ensino. Vai acontecer milagre, mas não sem antes ter alinhamento do céu para a terra. Aleluia. Por isso Jesus começa a ensinar. Do barco ele ensina. Porque entenda algo, mais interessado do que nos dar milagres, Jesus está em nos tornar um milagre. Mais importante do que aquilo que Jesus pode nos dar, é aquilo que Ele quer nos tornar. É aquilo que Ele quer fazer. Fica lá contando, Jesus deu, mas o que Jesus está fazendo em você? Ele pode fazer. Ele pode entrar no teu barco e virar as coordenadas e dizer: olha, agora vai ser assim. Então por isso, antes de fazer qualquer milagre, ele começa a ensinar. Vai ter palavra, vai ter ensino. Aleluia. Quem ama a palavra de Deus aí? Quantos amam a palavra de Deus? Quantos podem dar um glória a Deus pela palavra? Não, melhor, quantos podem dar um aplauso bem forte ao Deus da palavra, a palavra de Deus? Aleluia. E aí no verso 4, olha o que acontece. Tendo acabado de falar, ou seja, quando Jesus acabou de ensinar, agora tem uma outra direção. Acabou de ensinar, e o que ele vai dizer? Disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Duas coisas muito importantes eu vejo aqui. Primeiro, que lá no verso 3, Jesus diz assim, a Bíblia diz: e pedindo para que ele se afastasse da praia. Então Jesus pede: olha Pedro, vamos afastar o barco da praia. Aí afasta, Jesus senta no banco, e agora que sentou, o que vai fazer? Agora a Bíblia diz: mandou, vá para onde as águas são mais fundas. Conseguimos entender? No verso 3, Jesus diz assim: ô queridão, você pode se afastar da praia? Pode se afastar, pode sair do raso. Mas no verso, depois de ensinar, ele diz: vai. O que isso me ensina? Que depois do aprendizado da palavra de Deus, nós não temos mais argumentos nem desculpa para não obedecer. Quando é menino, tem que falar assim: escuta menino, dá para você fazer isso? Olha, tem como fazer, mas quando está aprendendo, olha, vai, agora vai para onde as águas são mais fundas. Está entendendo? Quando a gente vai aprendendo a palavra, a gente entende que a palavra de Deus não é uma sugestão. A palavra de Deus é a única opção, é a nossa, é aquilo que nós, não, eu vou avaliar, eu vou ver, aqui ele está dizendo: vá para onde as águas são mais fundas. E eu acho lindo, né? Porque ele diz isso para Pedro: direcione o barco para um lugar mais fundo. E agora quem está junto, joga a rede. Vão jogar a rede, mas tem alguém que está responsável pela direção. Olha que lindo que nós estamos vendo aqui. Jesus
Primeiro pediu, agora está dando a diretiva, está dando a ordem, está dando a direção. Porque se tem ensinamento, se tem palavra, se tem conhecimento, nós já não temos mais dificuldade para obedecer. A palavra diz, eu obedeço, a palavra ensina, eu creio, a palavra promete, eu recebo. A gente não tem dificuldade para caminhar sobre essa palavra, amém, aleluia. Então, a partir do aprendizado, Jesus pode nos conduzir a lugares mais fundos. Deixa eu te dizer, será que hoje Jesus pode te convidar a águas mais fundas? Será que hoje Jesus pode dizer, vamos sair da piscininha de bebê, vamos sair do raso e vamos para águas mais fundas? Vamos, para um alto mar. Então é a partir daí que nós, a partir da palavra, que nós saímos do raso, que nós saímos do superficial e nós somos guiados para um nível mais fundo em Deus. No verso 4 ele diz, vá para onde as águas são mais fundas. E a todos ele disse, lance as redes para a pesca. E aqui em águas mais fundas, longe da margem, longe da multidão, que nós estamos prontos para obedecer incondicionalmente. É aqui nesse lugar, em águas profundas, que a gente está pronto para se entregar por inteiro. Então, só recordando, porque isso é importante a gente lembrar, Pedro desce. Quando Pedro desce, Jesus sobe. Eu não sei porque é que Jesus ainda não subiu. Talvez ele não subiu porque você não desceu. Talvez ele só não ocupou o lugar dele ainda porque você está nele. Talvez ele só não pode ainda estar no controle do ministério, da família, do profissional, porque a gente às vezes está querendo ocupar um lugar que é dele. Mas acredite, quando a gente descer, ele vai sair, ele vai subir. Quando a gente sair, ele vai entrar e ocupar o lugar que é dele. Então Pedro desce, Jesus sobe, e se Jesus sobe, meu querido, vai ter milagre. Se Jesus sobe, vai ter bênção. Se Jesus sobe, vai ter palavra. Se Jesus sobe, vai ter ensino. Então entenda, antes tem ensino, antes tem palavra, mas depois, quantos estão ouvindo a palavra aqui nessa noite? Antes tem ensino, antes tem palavra, mas depois da palavra precisa haver obediência, precisa haver uma resposta a essa palavra. Deus procura, sabe qual é o nosso problema? Às vezes a gente acha que a gente é bom demais, né? A gente fala, eu sou. Às vezes a gente é aquele coração que está aqui parecendo aquele solo pedregoso, que o semeador chamado Espírito Santo está lançando a boa semente chamada Palavra de Deus, e está encontrando corações duros, pedra, que a semente cai e fica na superficialidade. Às vezes a gente acha que é bom, mas a gente tem um coração espinhoso, cheio de espinhos. A semente cai, e a preocupação, que vai acontecer amanhã, que vai ser daqui a pouco, sufoca aquela semente. Mas queridos, o Espírito Santo está aqui disposto a trabalhar essa boa terra, está disposto a arar, tirar as pedras, tirar os espinhos, e que ela seja uma boa terra, para que a semente não se perca, para que a semente caia, para que a semente germine, para que a semente produza 30, 60 e 100 vezes mais. Então antes tem palavra, mas depois tem que ter obediência à palavra. Depois da palavra, eu ouvi, então eu preciso dar uma resposta a essa palavra. Eu preciso corresponder com essa palavra. Sabe por quê, querido? Não dá para a gente ficar esperando receber milagre, enquanto a gente vive uma vida de desobediência, uma vida de rebeldia, de desobediência à palavra, de coisas encobertas, de coisas... de meias verdades, de falta de transparência. Como é que a gente quer viver milagre desse? Às vezes tem gente que fala assim, eu acho que o diabo está me retalhando porque eu estou trabalhando para Deus. Não, às vezes ele está retalhando porque você deu brecha, mentindo, enganando, fazendo coisas escondidas. Que Deus é o nosso que vai permitir que o diabo toque em alguém que está fazendo a obra? Só se ele permitir. Se Deus não permitir, ele não toca, irmão. Agora talvez os acessos que ele acha é a mentira, é o engano, é a trapaça, é o embaraço, é o negócio mal feito.
Está entendendo? E estamos dizendo que Jesus está no barco. Se Jesus está no barco, as coisas são do jeito de Jesus. Se Jesus está no barco, a condução é do jeito de Jesus. Se Jesus está no barco, não tem jeitinho brasileiro, americano, francês, não. É só o jeitinho do céu, da palavra. É do jeito dele. É ele fazendo. Então a gente às vezes está querendo, não sei se você está entendendo, mas Jesus está mandando alguém hoje virar o barco. Talvez você está lá decepcionado, porque quanto mais você tenta, menos você tem. E Ele está dizendo, é noite de virar o barco. É noite de me ouvir. É noite de deixar eu guiar esse barco. É aqui que nós precisamos entender. Jesus não vai validar com um milagre uma vida que não está de acordo com a sua vontade. É no mínimo imaturidade esperar viver milagre em uma vida que não está em conformidade com a vontade de Deus. Faz um milagre. E talvez Jesus está dizendo, arruma a casa. Ô Ezequias, você vai morrer, mas antes de morrer, arruma a casa. Isaías vem para dar uma palavra, ó, vai morrer. Mas antes de morrer, arruma a casa. Jesus está falando hoje, arruma o barco. Me deixa entrar de fato nesse barco. Talvez vai ter que rever muito o plano do barco, mas os planos de Deus são melhores. Os planos de Deus são maiores. Alguém crê? Quem crê? Quem dá um glória a Deus, um aleluia aí pelos planos de Deus. É aqui nesse nível que não tem argumento, irmão, que não tem resistência, que não tem desculpa para obedecer. Verso 5, olha o que Simão vai dizer. Simão respondeu, mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Aleluia. Telecomunicação. Passamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, sob a tua palavra, vamos lançar as redes. Eu não sei se você compreende, mas quando Pedro está dizendo assim, tentamos a noite inteira e não tivemos resultado nenhum, Pedro não está usando isso como uma desculpa para não obedecer a palavra. Pedro não está dizendo assim, olha, estamos tão cansados, tentamos a noite inteira, já não conseguimos pegar nada, então não tem por que obedecer, não. Pedro não usa o fracasso da noite anterior como um argumento para desobedecer a palavra de Jesus. Pedro não usa os fracassos anteriores para não obedecer a voz de Jesus, mas ele usa para dar ênfase na sua disposição em obedecer. Senhor, nós tentamos a noite inteira e não pegamos nada, mas como foi o Senhor que falou, e como eu creio na sua palavra, eu vou lançar as redes, eu vou obedecer. Tem alguém aqui disposto a obedecer a palavra de Jesus? Tem alguém aqui disposto a se comprometer com a palavra de Deus? Aleluia. Então era uma ênfase, era uma decisão para obedecer. Jesus pode usar o teu barco. Não use Jesus no seu barco, deixe Jesus usar o barco para a vontade dele. Não use Jesus no seu barco para que ele faça a sua vontade. Permita que Jesus use o seu barco para cumprir o propósito dele, para cumprir o plano que ele tem. Sabe, nós queremos viver milagres, mas nós não queremos descer sempre com o nariz empinado. Nós queremos viver milagre, mas sempre com algumas vezes uma postura arrogante. Nós queremos viver milagres, mas não permitimos que Jesus suba. Nós até deixamos que outros subam no barco. Nós até damos o controle do barco para outros, mas não damos para Jesus. Dá o controle do barco para um coaching dirigir tua empresa. Dá o controle para uma terapeuta dirigir seu casamento. Não estou dizendo que você não possa fazer isso, mas em primeiro lugar, entrega para Jesus. Em primeiro lugar, confia em Jesus. Em primeiro lugar, acredita
E Ele pode mudar a tua história. E aí deixa Ele te direcionar. A partir disso, deixa Ele te direcionar. Mas que Ele seja o primeiro lugar. Às vezes a gente confia tudo para os outros, mas não confia nada para Jesus. Aí eu não sei porque que a empresa está falindo, não sei porque que o casamento está acabando, não sei porque que tem que ficar de maracutaia. Simples, porque Jesus não está no barco. Porque se Ele tiver, vai mudar. Se Ele tiver, a história muda. Se Ele tiver, o cenário muda. Alguém está pegando isso, irmão? Faz sentido. Essa palavra é para virar, dar uma guinada na nossa vida, para a gente sair e entender. Tem sim, tem esperança de que as coisas vão mudar. Então aqui nós estamos vendo Pedro escolhendo obedecer. Talvez Pedro tivesse argumento, para resistir, tivesse argumento para dar desculpas. Como a gente é bom em dar desculpa para não fazer o que a palavra manda, para arrumar meios, Mas Pedro não deu desculpa, ele decidiu. Tentamos, não pegamos, mas sob a tua palavra eu escolho confiar, eu escolho obedecer, eu escolho acreditar. E aí o verso 6 diz assim: quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. O que é que tem agora? O que não tinha antes. Qual é o resultado agora? Totalmente diferente. Irmão, tem alguém aqui inconformado? Não, está todo mundo bem, todo conformado, tudo bem. Tem alguém aqui inconformado com a sua vida cristã, com a vida financeira, com a vida profissional? 2, 3, 4 só. Tem alguém aqui inconformado? Aleluia. Então, se está inconformado, pare de agir como mimado e entrega na mão de Jesus, porque Ele pode mudar, Ele pode transformar, Ele pode fazer diferente. Estou inconformado, mas eu sei que em Jesus pode ser diferente. É nesse momento que agora tem o que não tinha antes. Agora, imagina, meu irmão, se o Pedrão é desses aí que não peguei nada, chega na praia, me permita sentar aqui, peguei nada, quero papo, quero conversa, a noite não foi boa, eu tenho direito de estar mal. Ter direito de estar mal, você até tem. Você só não devia desejar quando você sabe do lado de quem você está. Eu amo as pessoas do meu jeito, irmão. Se Jesus está na tua vida, você tem que aprender a amar as pessoas do jeito de Jesus. Eu faço as coisas do meu jeito, não. Se Jesus está no teu barco, precisa ser do jeito de Jesus. E aí, agora tem uma resposta. Agora tem peixe, agora tem pesca, agora tem tudo aquilo que não tinha antes, agora tem resultado, agora tem provisão, agora tem alegria. Mas não haveria nada disso se Pedro não descesse. Irmão, se Pedro não desce, o barco afunda. Quem homem, marido, esposa, talvez jovens que estão lá vendo o barco afundar, mas não descem para dar lugar para Jesus entrar. Está vendo? Para de querer ficar tirando água de canequinha, Não, Jesus está ali, e se ele entrar no barco, o barco não afunda. Mas para ele entrar, Pedro vai ter que descer. E agora tem tudo isso, mas tudo isso é resultado do quê? Nada disso aconteceria se Pedro não tivesse descido. Nada disso haveria se Jesus não tivesse subido. Nada disso aconteceria sem a palavra. Isso aconteceu por quê? Porque Pedro desceu, Jesus subiu, a palavra foi liberada, a palavra foi lançada, Pedro escutou a palavra, correspondeu com a palavra, obedeceu. Então não espera receber milagres enquanto você rejeita os convites de Jesus. Não dá para a gente gerar expectativa de milagre enquanto a gente fica rejeitando os ensinamentos de Jesus. Deixa eu dizer algo com muito amor, e coloque mais amor nas minhas palavras. Não era Jesus que precisava do barco de Pedro, era o barco de Pedro que precisava de Jesus. Não é Jesus que precisa do nosso ministério,
Não é Jesus que precisa da nossa vida, não é Jesus que precisa da nossa inteligência, do nosso talento, da nossa casa, da nossa família. Não, somos nós que precisamos de Jesus. Tem alguém aqui que precisa de Jesus? Somos nós que precisamos. Então não espera viver milagres da parte de Jesus, se você não tem tempo para aprender mais com Jesus. Se você não tem tempo para dizer: Jesus, pode sentar no barco e ficar ensinando, que eu fico aqui aprendendo. Não, eu preciso mover meu barco. Não, se Jesus está no barco, quem dá a hora de mover o barco é Jesus. Quem manda para onde mover o barco é Jesus. E eu creio que tem milagre. A pesca da noite anterior foi um fracasso, mas agora vão viver milagres com Jesus. Então nós precisamos aprender. Pedro agora não é mais o comandante, Pedro agora é um tripulante. O problema é que a gente inverte, a gente quer pôr Jesus como tripulante e a gente continuar sendo o comandante. Mas Jesus não quer ser um tripulante do nosso barco, não, Ele quer ser o comandante. Ele quer ser aquele que está no controle. Então a pesca foi um fracasso quando? Quando é que a pesca é um fracasso? Que o negócio é um fracasso? Vamos lá, vamos tentar de volta. Agora vamos tentar um outro negócio. E agora tentamos outro. E agora tentamos outro. Uma hora dá certo. Não tem a ver com aquilo que dá certo. Tem a ver com a presença certa. Não tem a ver com o negócio do momento. Tem a ver com a pessoa da eternidade. Não, agora isso aí. Tem gente que se mete no que todo mundo está ganhando, ganhando dinheiro e perde. Então não tem a ver com o negócio do momento. Tem a ver com uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus. Jesus. Então a questão aqui agora, o que acontece? A pesca foi um fracasso quando? Quando é que a pesca é um fracasso? A família é um fracasso, o negócio é um fracasso. Quando a gente é o comandante, quando é o Pedro que está no controle, quando é o Pedro que está guiando. Porque um barco cheio de Pedro, não é cheio de Pedros, é um barco cheio de Pedro, é um barco vazio de Jesus. Um barco muito cheio de Pedro é um barco vazio de Jesus. E um barco cheio de Pedro é vazio de pesca, é vazio de resultado, é vazio de esperança. O barco de Pedro só tem selfie no Instagram. Vamos pôr selfie, vamos fazer que está tudo bem. Uhul, estamos lá com o peixinho, né, ô Daniel? Pegamos nada, só a sardinha. Mas vamos pôr lá, vamos fazer que está tudo bem. Porque a gente quer impressionar. A gente quer mostrar aquilo que não tem. Porque um barco cheio de Pedro é vazio de Jesus, é vazio de resultado, é vazio de pesca, é vazio de esperança, é vazio de alegria. Mas um barco vazio de Pedro é um barco cheio de Jesus. Quando Pedro sai do controle, Jesus pode entrar. Quando Pedro desce, porque a gente fala, né? Como é lindo João falando, né? João Batista falando que ele cresça e eu diminua. A gente fala bonito, mas aqui a gente faz assim, estufa o peito, empina o nariz na vida, né? E Jesus está dizendo: diminui. E aquela conversa de diminuir para que eu cresça, e aquela conversa de sumir para que eu apareça. Será que quando a gente olha, quando as pessoas olham para você, olham para nós, elas veem Jesus? Jesus se comportaria assim? Jesus teria esse ar? Jesus teria essa expressão? Jesus teria esse olhar? Jesus teria esse pensamento? Porque se Ele está no controle, meu irmão, é sobre Ele, não sobre nós. É a graça dele, não é aquilo que nós, não é sobre nós sermos perfeitos, não, porque nós não podemos. Perfeito só Ele é. Perfeito nós seremos quando estivermos diante dele. Mas nós estamos pela graça num processo de aperfeiçoamento, todos os dias sendo aperfeiçoados, de glória em glória, dia a dia, sendo aperfeiçoados no Senhor. Um barco vazio de Pedro é um barco cheio de Jesus, e um barco cheio de Jesus tem milagre, tem provisão, cumpre o propósito. Um barco cheio de Jesus é Jesus quem comanda o casamento, é Jesus quem comanda a profissão, é Jesus quem comanda os negócios, é Jesus quem faz todas as coisas. E é tão lindo, irmão, porque um barco cheio, um barco vazio de Pedro e cheio de Jesus, tem até mesmo para compartilhar com os barcos do lado. Olha, vem gente, vem, porque aquilo que Jesus fez no meu barco, eu posso dividir com vocês, porque meu Deus, será que tem alguém
alguém para receber isso? Eles estão dizendo assim: olha, se aproxima, porque eu não estou dando conta daquilo que Jesus me deu. Eu não estou dando conta e eu quero repartir, eu quero derramar, eu quero transbordar sobre aqueles que estão ao meu redor. Você pode glorificar ao Senhor, você pode dar um aplauso ao Senhor pelo transbordo dele na sua vida. Verso 7. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo, e eles vieram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Olha que lindo. Com Pedro, o barco vai afundar por conta do fracasso. Com Jesus, o barco até corre risco de afundar, mas é por causa da provisão, é por causa do excesso, é por causa do milagre, é por causa daquilo que Jesus fez. Alguém que olhasse, e aí para irmos para o final, alguém que olhasse diria: ei, mas aquele lá, não é o barco que passou a noite inteira e não pegou nada? Aquele lá não é o barco que tentou e não pescou? Não é aquele lá? Como é que agora ele está pescando se é o mesmo barco? É, porque o barco é o mesmo, mas o comandante já não mais. O barco é o mesmo, mas o comandante agora mudou. O barco é o mesmo, mas aquele que está no controle agora é outro. Agora é Jesus no controle de todas as coisas. Amém? Fica de pé, por favor. Agora é Jesus. Não sei se você sabe, né, mas hoje não, né, há muitos anos já, um barco, seguindo uma norma da capitania dos portos, ele tem que ter identificação. Ele tem lá um nome, ele tem lá uma série, que ele é identificado como se fosse uma placa de carro. Sabe o que eu penso? Que Pedrão vem vindo, Ricardo, depois da noite de fracasso, depois da noite de pesca sem resultado, vem vindo para a praia, e esse barco tem um nome. Eu posso ver assim na lateral do barco, vem chegando na beira do barco, na beira da praia, o barco chamado fracasso. Pedro vem vindo, não tinha motor, né? Era remo. Eu já estou querendo. Vem chegando com o barco, e o barco de Pedro até aqui era chamado fracasso. Como está a tua casa hoje? Como está a tua família hoje? Como está aquilo que Deus confiou nas tuas mãos? Como está o teu ministério? Como está a tua caminhada? O barco vem chegando na praia, fracasso, mas Jesus entra no fracasso. Vamos botar o fracasso na água? Talvez ninguém acreditava, mas Jesus acredita. Talvez todo mundo já tinha dito: deixa para lá que é fracasso. Jesus vai dizer: não, vamos pôr na água que tem uma nova história. Vamos pôr na água que a história não acabou. Vamos pôr na água que a história não chegou ao fim. Eles vão e vão pescar. Eu imagino nessa hora voltando da praia e alguém dizendo: vai precisar rebatizar o barco de Pedro. Vai precisar mudar o nome do barco de Pedro. Antes era fracasso, mas Jesus entrou nele, e agora ele se chama milagre. Se é para Jesus, aplaude. Se é para Jesus, aplaude. Aleluia. Jesus transforma, mas nós não buscamos. Você viu o que eu falei? Eu falei de palavra, aprendermos de Jesus, ensinamento, Jesus direcionar. Que alguém pode pegar e dizer: agora só falou de milagre. Não, eu falei de palavra, eu falei de direção, falei de obediência, falei de conserto, falei de alinhamento. Só que, gente, tem como viver a palavra de Deus e não provar de milagre? Tem como viver a palavra de Deus e não prosperar? Tem como. Tem como viver a palavra de Deus e não ver as coisas mudarem? Isso, o milagre para nós não é o início, o milagre é só a consequência.
Não é o milagre que nós buscamos a Jesus. O mais bonito não é o nome do barco milagre, o mais bonito é aquele que está no comando, aleluia, é aquele que está pilotando, guiando, conduzindo esse barco, em nome de Jesus. Fecha